Produção de água subterrânea a partir do aquecimento geotérmico no início de Marte e implicações para a habitabilidade inicial de Marte. Ver perfil Orsidlogendra Oja 1, ver perfil Orsid Jacob Bufo 2, ver perfil Orsid Sunitícaro Natilac 3 e ver perfil Orsid Mateus Segler 4. Veja todos os autores e afiliações. Ciência Advances 02 de dezembro de 2020. Vol. 6, não. 49, EAB 1669. DOI, 10.1126 CIAD-TOAB 1669. Artigo. Figuras e dados. Informações e métricas. ELTs. PDF. Abstrato. Ao explicar as extensas evidências da água líquida do passado, o debate sobre se Marte era principalmente quente, úmido ou frio e árido há 4 bilhões de anos, continuou por décadas. A luminosidade do Sol era cerca de 30% menor 4G atrás. Assim, a maioria dos modelos climáticos marcianos lutam para elevar a temperatura média da superfície além do ponto de derretimento da água. O derretimento basal das camadas de gelo pode ajudar a resolver esse paradoxo. Modelamos a evolução termofísica do gelo e estimamos o fluxo de calor geotérmico necessário para produzir água derretida em Marte frio e árido. Em seguida, analisamos dados geofísicos e geoquímicos, mostrando que o derretimento basal seria viável em Marte há 4G atrás. Se Marte fosse quente e úmido há 4G atrás, o fluxo geotérmico teria até sustentado a atividade hidrotérmica, independentemente da natureza real do antigo clima marciano. Inscreva-se no Ciência Advances e toque. Receba a última edição do Ciência Advances entregue diretamente a você. O e-mail. Introdução. A habitabilidade de Marte ao longo do tempo geológico, inextricavelmente ligada à disponibilidade de água líquida e energia, continua sendo um tema-chave na exploração planetária. Grande parte da biomassa microbiana da Terra reside dentro de sua crosta, onde a água está prontamente disponível. Diversidade biológica substancial existe em todo o enorme volume de ambientes habitáveis subterrâneos, que podem atingir profundidades 5 km. A natureza termofílica e quimio-autotrófica do último ancestral comum universal da vida moderna e o enraizamento profundo dentro da árvore filogenética de organismos de sistemas hidrotérmicos apontam para a importância das reações água-rochas subterrâneas no desenvolvimento potencial da vida terrestre inicial e na manutenção de uma subsuperfície habitável meio ambiente. Portanto, a subsuperfície pode ter sido o habitat mais viável para antigas formas de vida simples na Terra primitiva e possivelmente em Marte. Muitas evidências morfológicas e composicionais em Marte sugerem águas superficiais abundantes sustentadas por hidrologia subsuperficial durante o Eão de Noé, 4,1 a 3,7 bilhões de anos, atrás. Isso inclui detecções espectroscópicas de argilas e outros minerais hídricos 2, redes de vales abundantes, VNs, em latitudes médias a baixas 3, lagos 4, linhas costeiras putativas 5, e observação in situ de conglomerados 6. No entanto, se isso aponta para precipitação superficial ou água subterrânea é um assunto calorosamente debatido. A incerteza surge porque os modelos de evolução estelar indicam que a luminosidade do Sol era aproximadamente 30% menor 4G atrás 7. Marte recebe apenas 43% do fluxo solar incidente na Terra. Assim, desde que a órbita de Marte não tenha mudado notavelmente nos últimos 4G, o clima do início de Marte deveria ser extremamente frio. O fraco paradoxo do Sol jovem resultante, entre modelos climáticos que lutam para elevar a temperatura da superfície acima de 273 K e evidências geológicas sugerindo a presença de água líquida abundante durante o período de Noé, é uma questão pendente na ciência de Marte, com importantes implicações para o clima marciano inicial, a hidrologia e a habitabilidade. Os dados isotópicos 8, e a taxa contemporânea de perda de gás para o espaço 9, indicam que Marte teve uma atmosfera substancialmente mais espessa durante o Eão de Noé. No entanto, mesmo com uma atmosfera densa onde a pressão superficial excede o ponto triplo de H2O, um clima quente de longo prazo é inatingível com uma atmosfera rica em Q2 e H2O sozinha 10, 11. Nas últimas décadas, vários gases de efeito estufa e nuvens foram propostos como soluções para o débil paradoxo do jovem Sol. Isso inclui condições de calor transitórias impulsionadas pela injeção atmosférica de SU2, H2S,
CH4 e H2 na atmosfera marciana por impactos, vulcanismo ou efeitos sazonais, por exemplo, 12, No entanto, a maioria dos modelos climáticos propostos foram recentemente descontados em uma inspeção mais detalhada a 12, exacerbando o problema de criar e manter a água líquida na superfície. Consequentemente, a visão das condições superficiais quentes e úmidas de longo prazo em Marte é problemática, se não incompatível, por exemplo, 13, com nossa compreensão atual do clima marciano inicial alimentado por um Sol jovem e fraco. Uma visão alternativa postula que Marte estava principalmente congelado, com descarga de aquífero ou neve intermitente e derretimento de gelo como a principal fonte de água líquida Fig. 1, por exemplo, 14, Nesse cenário, a água líquida se forma principalmente através do derretimento basal de depósitos grossos de gelo e é mantida a temperaturas acima do ponto de congelamento no rególito marciano por alto fluxo de calor geotérmico, calor fornecido por impacto ou vulcanismo. 14. Várias linhas de evidência fornecem suporte para as águas subterrâneas de Marte. Fases minerais hidrotermais, como serpentina e filosilicatos, são detectadas dentro dos materiais escavados da subsuperfície profunda por grandes crateras de impacto. 15. 16. Evidências claras de diagênese de águas subterrâneas podem ser encontradas em Meridiano e Planum. 17. E na cratera Gali. 18. A detecção difundida de argilas FMG da crosta terrestre sobre as regiões de Noachian de Marte implica que a alteração aquosa ocorreu principalmente nas profundezas da crosta e implica a existência de metamorfismo diagênese de baixo grau generalizado ou um sistema hidrotérmico, por exemplo. 16, Baixar imagem em alta resolução. Abrir em nova aba. Baixar PowerPoint. Fig. Esquemas de dois possíveis ambientes aquosos membros finais em Marte durante o período de Noé. Esquerda, visão quente e úmida do início de Marte, onde a água líquida pode ser estável na superfície. Direita, visão fria e árida do início de Marte, onde a água líquida é gerada principalmente na subsuperfície pelo derretimento intermitente de neve e gelo. As setas encaracoladas vermelhas mostram onde as reações hidrotermais podem ocorrer. Nosso entendimento das alterações aquosas e hidrotermais em Marte tem se baseado principalmente na detecção espectroscópica de fases alteradas, por exemplo, filosilicatos FMG, prinita, serpentina e clorita, em rochas da crosta terrestre escavadas em profundidade por grandes crateras de impacto, por exemplo, 16, Uma abordagem alternativa consiste em primeiro identificar regiões em Marte com elevado fluxo de calor geotérmico onde a alteração hidrotérmica poderia ter ocorrido. Aqui, usamos os dados geoquímicos e geofísicos mais recentes de Marte para fornecer uma estimativa de primeira ordem do fluxo de calor da superfície de Noé, onde, como em trabalhos anteriores 19, a química de massa regional atual para profundidades decimétricas representa a sua contraparte antiga. Partindo do pressuposto de que o mar de Noé era principalmente frio e árido, por exemplo, 11, primeiro estimamos o volume de água líquida que se formaria pelo derretimento basal das camadas de gelo depositadas globalmente por nosso fluxo de calor geotérmico de Noé estimado, fornecendo uma possível solução para o débil paradoxo do jovem Sol. Também consideramos a alternativa de um Marte de Noé caracterizado por condições quentes e úmidas e os efeitos associados do aquecimento geotérmico na atividade hidrotérmica subterrânea. Resultados de discussão. A viabilidade do derretimento basal em Marte de Noé depende da temperatura da superfície, da espessura das camadas de gelo e do fluxo de calor da superfície, Fig. S1. Primeiro investigamos a evolução termofísica do gelo usando a abordagem descrita em Materiais e Métodos. Especificamente, buscamos determinar a espessura do gelo e o fluxo de calor da superfície necessário para o derretimento basal. Uma vez que esses parâmetros são estimados, avaliamos se o fluxo de calor superficial necessário para a fusão basal estaria disponível em Marte de Noé. Modelando uma atmosfera dominada por Q2 de pressão de um bar e um fluxo solar de 75% do valor atual, 20, estimou a temperatura média anual da superfície do Marte de Noé para várias obliquidades usando modelos climáticos tridimensionais. Como esperado, a temperatura média anual da superfície é muito baixa, máximo de 230 K, para que o H2 o líquido seja estável em qualquer lugar da superfície. O modelo também mostra que regiões elevadas de Marte,
como o hemisfério sul, teriam experimentado deposição substancial de gelo e neve 10, 11, coloquialmente referido como a hipótese de gelo-montanhas, Fig. 1. A espessura da neve e do gelo nas terras altas do sul teria dependido da disponibilidade de água em circulação atmosférica durante o período de Noé. Modelamos de forma conservadora que a espessura média dos depósitos de gelo nas terras altas do sul, acima da linha de estabilidade de gelo prevista de mais 1 km, não excedeu 2 km. Texto esse 1. Isso corresponde a cerca de 14% da estimativa de camada globalmente equivalente de 640 metros, gel, e 1% da estimativa de 5 km gel de água considerada necessária para formar VMs. Texto esse 1. A espessura do manto de gelo nas terras altas de Noé pode ter se desviado significativamente de nossa estimativa. No entanto, o objetivo aqui é avaliar se até mesmo uma calota de gelo de 2 km de espessura poderia ter sofrido derretimento com nossas limitações de calor geotérmico estimadas. Lençóis de gelo com mais de 2 km de espessura durante o período de Noé podem ter derretido com um fluxo de calor geotérmico ainda menor do que as estimativas que fornecemos aqui. Da mesma forma, um fluxo maior de calor na superfície teria sido necessário para derreter mantos de gelo mais finos que 2 km. Considerando uma temperatura superficial média anual de 230 K20, descobrimos que mais de 0,5 a 1 milhão de anos, a coluna de derretimento de um depósito de gelo de 2 km de espessura varia entre 150 e 800 mm-2 para o fluxo de calor superficial entre 60 e 85 mWm-2 Fig. 2. O derretimento basal de depósitos de gelo mais finos que 1 km requer um fluxo de calor superficial superior a 100 mWm-2, independentemente da taxa de acumulação de neve ou do tempo decorrido desde a sua deposição Fig. 2. Além disso, a temperatura da superfície poderia ser consideravelmente inferior a 230 K se uma parte substancial de Marte estivesse coberta por gelo. Isso ocorre porque o alto albedo do gelo reduz a insolação disponível para aquecer a superfície. Texto esse 2. Para uma temperatura correspondentemente mais baixa de 200 K, nenhum derretimento é gerado ao longo de um mar, independentemente das taxas de deposição de neve consideradas aqui. Texto esse 3. Mesmo com fluxo de calor superficial superior a 100 mWm-2. No entanto, quaisquer camadas de gelo marciano espessas podem ter sido cobertas por finas camadas de poeira ou cinza vulcânica, como também observado para camadas de gelo detectadas recentemente, reduzindo assim o albedo total e aliviando o problema associado ao cenário de derretimento de terras altas geladas. Texto esse 2. Assim, usamos 60 mWm-2 como o fluxo de calor superficial mínimo para a fusão basal na discussão subsequente. Baixar imagem em alta resolução. Abrir em nova aba. Baixar PowerPoint. Fig. 2. Fluxo de calor necessário para o derretimento basal e o fluxo de calor crustal durante o período de Noé. A e B. Derretimento basal esperado em função do fluxo de calor geotérmico para uma variedade de taxas de acumulação de gelo e espessura total da camada de gelo. K. 1000 anos. Os gráficos bidimensionais de densidade C e D mostram o fluxo de calor da crosta como uma função da taxa de produção de calor da crosta e da espessura da crosta para densidades da crosta de 2.500 e 3.000 kg a M3. O contorno preto mostra a isócrona para um fluxo de calor de 60 mWm-2. Como esperado, apenas a crosta espessa com uma alta taxa de produção de calor poderia gerar um fluxo de calor superficial que excede 60 mWm-2. IIF. Contribuição do fluxo de calor do manto necessária para o fluxo de calor da superfície a exceder 60 mWm-2 durante o período de Noé que para as regiões em A e B, onde o fluxo de calor da crosta terrestre foi inferior a 60. As áreas em cinza são para situações onde o fluxo de calor do manto acima de 40 mWm-2 é necessário para que o fluxo de calor da superfície exceda 60 mWm-2. Se o derretimento basal por fluxo de calor geotérmico ocorreu depende do fluxo de calor da superfície de Marte. O fluxo de calor na superfície de um planeta tem contribuições tanto da crosta quanto do manto e, em um grau inferior, do interior mais profundo. Primeiro, consideramos um cenário não físico da crosta como a única fonte térmica, excluindo o manto e o núcleo.
Isso revela o limite superior do fluxo de calor da crosta a partir de uma gama de valores plausíveis para espessura, densidade e taxa de produção de calor da crosta. Usando o Mars Odyssey Gamma Ray Spectrometer, GRS, abundância de massa derivada dos principais elementos produtores de calor, Ps, TH e K, 21, abundância cosmoquimicamente estimada a partir de TH, Fig. S2, e modelos de espessura da crosta terrestre de Marte Fig. S3, encontramos a taxa de produção de calor crustal atual que varia entre 2,5 vezes 10-11 e 10 vezes 10-11 W kg-1, semelhante às estimativas anteriores, Fig. S4, 22. Como em trabalhos anteriores 18, justificado na metodologia, simplificamos tanto a variação espacial atual de HPE no crosta marciana como representativa de Noé e a química do regolito em massa decimétrica de profundidade como representativa das profundidades crustais. A taxa de produção de calor de Noé é implícita, usando a EQ 6 em materiais e métodos, é de 1 vezes 10-10 a 3 vezes 10-10 W kg-1, Fig. S4. Para uma densidade aparente da crosta de 2.500 kg a M3, apenas crosta espessa maior 80 km, com uma alta taxa de produção de calor de pelo menos 2,4 vezes 10-10 W kg-1 poderia ter gerado fluxo de calor crustal superior a 60 mW-2 Fig. 2. A espessura crustal média das terras altas do sul foi restringida a 57 mais ou menos 24 km usando técnicas de topografia geoide 23, e quase 80% da espessura da crosta foi estimada como tendo sido colocada pelo Noé 24. Invertemos os dados de gravidade de Marte 25, para estimar a espessura da crosta e encontrar a crosta média das terras altas do sul como sendo de 55 km para uma densidade crustal de 2.900 kg a M3. Combinando a taxa de produção de calor dos dados GRS com as estimativas da espessura da crosta, descobrimos que o fluxo de calor da crosta não teria excedido 60 mW-2 em qualquer lugar de Marte Fig. 3. Exceder o fluxo de calor crustal de 60 mW-2 torna-se mais improvável com a diminuição da densidade à medida que a crosta se torna mais fina, Fig. S3. Combinando as estimativas de espessura crustal derivadas da gravidade, Fig. S3, com estimativas de taxa de produção de calor crustal baseadas em HPE Fig. S4, descobrimos que o fluxo de calor crustal em Marte de Noé poderia ter variado entre 5 e 45 mW-2, aproximadamente 4 vezes a estimativa atual do fluxo de calor crustal 22, insuficiente para induzir independentemente o derretimento basal até mesmo de depósitos de gelo espessos Fig. 3. Baixar imagem em alta resolução. Abrir em nova aba. Baixar PowerPoint. Fig. 3 estimativas do fluxo de calor na superfície para Marte Noé. A. Fluxo de calor da crosta com base em mapas químicos GRS, Fig. S2, e mapa de espessura da crosta terrestre de Marte, Fig. S3, durante o período de Noé. B e C. Fluxo de calor superficial proveniente das contribuições crustal, A, e do manto lateralmente constante, denotado como QM. Uma máscara H foi aplicada para excluir áreas com alto conteúdo H. Como esperado, para o derretimento basal ocorrer, nosso modelo apenas da crosta sugere que uma contribuição notável do fluxo de calor do manto é necessária. A falta de flexão litosférica na região polar norte de Marte sugere que o fluxo de calor do manto atual provavelmente não excede 10 mW-226. Usando isso como o limite superior no atual fluxo de calor do manto marciano, o fluxo de calor do manto de Noé teria sido pelo menos 4 vezes o valor da corrente, ou seja, 40 mW-2. O fluxo de calor 4 vezes maior durante o período de Noé é uma consequência natural da radioatividade de HPE com meia-vida de bilhões de anos. Consequentemente, 40 mW-2 pode ser considerado um limite superior conservador para o fluxo de calor do manto de Noé. Dado esse limite superior em Noé, perguntamos quanto a contribuição térmica do manto permitiria que o fluxo de calor da superfície atingisse 60 mW-2 necessário para o derretimento do basalto.
A partir dos resultados do nosso modelo apenas de crosta, descobrimos que um fluxo de calor do manto entre 20 e 40 mWm2 seria suficiente nas terras altas do sul Fig. 3. A faixa de fluxo de calor de superfície de Noé modelado na Fig. 3 é consistente com estimativas anteriores de fluxo de calor de superfície derivado de modelos de carregamento elástico 27, modelos de relaxamento de cratera 28, e modelos de convecção de manto 29. Além disso, as estimativas do fluxo de calor superficial médio para Marte atual variam entre 20 e 25 mWm-2 31. O fluxo de calor durante o Noachian teria sido pelo menos 4 vezes o valor atual. Assim, mesmo a estimativa mais baixa do valor médio do fluxo de calor da superfície do Marte moderno sugere um fluxo de calor de Noé superior a 80 mWm-2. Na Terra, o decaimento radioativo de HPE contribui com apenas cerca de metade do fluxo total de calor, e o suprimento de calor acumulado primordial ainda não foi esgotado. 32. Assim, é provável que o calor primordial aumentasse potencialmente o fluxo de calor efetivo do manto. Consequentemente, é improvável que nossas estimativas superestimem o fluxo de calor da superfície de Noé. Os mapas de fluxo de calor de superfície da Fig. 3 fornecem as condições de contorno necessárias para estimar quanta água derretida poderia ser produzida a partir de mantos de gelo de várias espessuras. Nenhum fundido é produzido a partir de folhas mais finas do que 1 km. Para unidades mais espessas, acima de 0,5 a 1 ma, uma quantidade considerável de água derretida se forma por fusão basal a partir da faixa de fluxo de calor superficial que restringimos aqui Fig. 4. Por exemplo, por metro quadrado de uma coluna de gelo espesso, derretimento superior a 800 metros é previsto em algumas partes do Marte ao longo de um ma. Dentro dos limites dos modelos descritos aqui, o derretimento só é observado em locais com alto fluxo de calor na superfície, o que corresponde a áreas em Marte com alta concentração de HPE, crosta espessa ou ambos. Calor adicional de impactos, vulcanismo e plumas do manto podem ter ampliado substancialmente o calor geotérmico. Baixar imagem em alta resolução. Abrir em nova aba. Baixar PowerPoint. Fig. 4 Água derretida do fluxo estimado de calor da superfície de Noé em Marte. Água de fusão produzida, como coluna equivalente de uma camada de gelo de 2 km, para fluxo de calor superficial para uma contribuição de 40 mWm-2 do manto para 1 ma, e 0,5 ma-b. Uma máscara de Noé foi aplicada para excluir áreas com idade inferior à de Noé. Os símbolos vermelho e preto mostram a localização dos minerais hidratados em Marte. C e D, o mesmo que A e B, mas com o calor do manto de 30 mWm-2. As incertezas, associadas às estimativas de fluxo de calor da superfície de Noé que são notavelmente agnósticas de variações laterais no calor do manto, impedem principalmente uma visão quantificável de correlações espaciais entre o fluxo de calor e a distribuição de minerais hídricos. A falta de mapas de concentração com cobertura global para os principais minerais hídricos limita ainda mais a informatividade dessas análises. No entanto, consideramos comparações qualitativas limitadas entre nosso fluxo de calor modelado e locais de minerais hidratados. Nossos modelos de fluxo de calor, onde a variância HPE conduz à variação do fluxo térmico, indicam um fluxo de calor superficial relativamente baixo em Arabia Terra em comparação com o resto das terras altas do sul Fig. 4. Coincidentemente, Arabia Terra também tem relativamente menos locais com minerais hídricos em comparação com o resto das terras altas do sul Fig. 4. No entanto, a falta de minerais hídricos abundantes em Arabia Terra pode refletir soterramento extenso e erosão que se acredita ter sofrido. 33. Um extenso manto de poeira também pode obscurecer o conteúdo de HPE da crosta subjacente. A região Terra Cimmeria tem a maior concentração de THK e o fluxo de calor crustal resultante nas terras altas do sul de Marte. Texto S4, Fig. S5 e Fig. 3. Terra Sirenum não só contém a maior concorrência de cloretos e filosilicatos em Marte Fig. 4, 34, mas também foi interpretado como portador de unidades hidrotermais paleo e submarinas da síntese de observações químicas, magnéticas, geomórficas e mineralógicas. 35.
Os cloretos em terra Sirenum foram hipotetizados para formar como resultado da descarga de águas subterrâneas e evaporação. 34. Cloretos e outros sais também podem ter contribuído notavelmente para a depressão eutética do ponto de derretimento do gelo. A descoberta de alunita na cratera Cross 36 fornece mais evidências da presença de água subterrânea na terra Sirenum. A água na cratera Cross foi provavelmente fornecida por águas subterrâneas de afloramento regional. No entanto, a região Sirenum-Cimmeria preserva a forte correlação espacial KTH vista em outros lugares em Marte, reduzindo a probabilidade de atividade aquosa sustentada temporalmente. 37. Um gráfico de função de distribuição cumulativa empírica SDF, de valores de fluxo de calor de áreas contendo vários minerais hídricos mostra que locais contendo cloretos têm fluxo de calor consistentemente mais alto do que aqueles de outras fases minerais, bem como o terreno de Noé em geral. Texto S5 e Fig. S6. Por exemplo, embora apenas 40% dos locais de cloreto correspondam ao fluxo de calor superficial não excedendo 70 mWm2, isso corresponde a quase 60% dos locais de terra e filosilicato de Noé, bem como a 80% dos locais de sulfato. Usamos um teste de hipótese unilateral de Kolmogorov-Smirnov (KS) para validação posterior. A hipótese nula de que o fluxo de calor SDF de regiões portadoras de cloreto e do terreno de Noé representam a mesma distribuição falha em mais de 95% de confiança P0,001. A diferença sinalizada subjacente nas distribuições, então, apoia a hipótese alternativa de que o fluxo de calor cumulativo do terreno de cloreto excede o da contraparte de Noé. Da mesma forma, a hipótese nula de que os equilíbrios de fluxo de calor de regiões portadoras de sulfato e terreno de Noé são da mesma distribuição testa falsa P igual a 0,0082. O sinal indica menor fluxo de calor do terreno de sulfato em comparação com o terreno de Noé. Para a primeira ordem, nossos exemplos de caso na Arábia e Sirenum-Cimmeria, juntamente com os resultados dos testes SDF e KS em locais de minerais hidratados, reforçam a ideia de que o fluxo de calor geotérmico localmente mais alto em Noé permitiu condições crustais propícias a minerais hídricos. Além disso, a detecção de esmectitas FMG, clorita, prenita, ilita muscovita, serpentina, silicopalina e analcima nas paredes e ejetados distantes das crateras sugere que esses minerais foram escavados em profundidades substanciais, onde a crosta de Noé experimentou notáveis alterações hidrotérmicas subterrâneas em temperaturas que variam entre 50 graus e 400 graus Celsius 16, mesmo com as estimativas geotérmicas mais conservadoras de nossos modelos. A temperatura em quilômetros de profundidade ultrapassaria prontamente esse limite Fig. 5. Baixar imagem em alta resolução. Abrir em nova aba. Baixar PowerPoint. Fig. 5. Geoterma condutora da crosta para uma variedade de estimativas de fluxo de calor QS, e condutividade térmica da crosta, K. A linha azul vertical denota o valor da temperatura de 50 graus Celsius, 323 K, após o qual podem ocorrer alterações hidrotermais. O débil jovem paradoxo do Sol também desafia as hipóteses de formação de VNs em Marte pelas águas superficiais. Resolvê-lo provavelmente requer parâmetros endógenos que controlam a estabilidade da água líquida em Marte e na Terra, já que modelos alternativos de evolução estelar causam inconsistências com a heliosismologia. 38, 39. A produção de água subterrânea a partir do aquecimento geotérmico, como mostramos aqui, pode explicar pelo menos parcialmente a formação de VNs em Marte. Os VNs poderiam, então, ter se formado via sapping, por desperdício de massa auxiliado por infiltração de água subterrânea ou por inundações. 40. Da mesma forma, o derretimento basal de alto fluxo de calor geotérmico lentamente acumularia água derretida na base das camadas de gelo e se infiltraria no solo quente, formaria correntes subglaciais ou manteria a água superficial periglacial. Os blocos de gelo e neve podem recarregar continuamente pela migração de gelo para regiões de alta altitude devido ao resfriamento adiabático da superfície, que recarregaria as fontes de VN após eventos de derretimento em um clima predominantemente frio. 11. O rápido declínio na taxa de formação do vale no final do Noachian também é facilmente explicado por um fluxo de calor em declínio. Mesmo se Marte já foi um planeta quente e úmido. 41, ao longo do tempo, com a perda do campo magnético,
afinamento atmosférico e subsequente queda nas temperaturas globais, a água líquida teria sido estável principalmente na subsuperfície Fig. 5. Água líquida do derretimento basal em terras altas geladas ou de processos impulsionados por insolação sob um Marte quente e úmido teria se infiltrado em grandes profundidades devido à crosta fraturada de Marte e menor gravidade. Anteriormente, Clifford 42 calculou a espessura da água subterrânea que pode residir na subsuperfície marciana calculando as curvas de compactação para calcular a profundidade em que a porosidade em Marte é inferior a 1%. A profundidade de autocompactação prevista por esse modelo estimou a profundidade de porosidade zero em aproximadamente 8,5 km e o volume total de poros da crosta marciana como sendo suficiente para armazenar um gel de aproximadamente 500 metros de profundidade. Anteriormente, foi demonstrado que moléculas orgânicas complexas provavelmente não seriam preservadas na subsuperfície rasa menor 10 centímetros de Marte em uma escala de tempo de algumas centenas de milhões de anos 43. Portanto, se a vida alguma vez se originou em Marte, ela pode ter seguido o lençol freático até profundidades progressivamente maiores, onde a água líquida estável poderia persistir. Além disso, o subsolo profundo teria protegido o início da vida do Latiavi Bombardment 44. Qualquer biomarcador remanescente do início da vida marciana também está provavelmente muito melhor preservado em profundidade, devido à proteção contra a radiação prejudicial. Nessas profundidades, a vida poderia ter sido sustentada por atividade hidrotérmica e reações rocha-água fornecidas pelo elevado fluxo de calor geotérmico de Noé, uma reminiscência de ecossistemas de quilômetros de profundidade da Terra. 45. Em resumo, demonstramos que o fluxo de calor geotérmico teria desempenhado um papel fundamental na habitabilidade e hidrologia marciana durante o período de Noé. O débil jovem paradoxo do Sol continua sendo um problema notável na ciência de Marte, especialmente com respeito à hidrologia e ao clima antigos. Aqui, modelamos as condições específicas necessárias para o derretimento basal das camadas de gelo em Marte, revelando que o derretimento basal fornece uma solução simples para o paradoxo. Mostramos que o fluxo de calor geotérmico superior a 60 mWm-2 poderia ter derretido a base de mantos de gelo mais grossos do que 1,5 km 4H atrás. Usando os dados geofísicos e geoquímicos disponíveis de Marte, mostramos que as condições de pré-requisito para a fusão basal são prontamente satisfeitas. Além disso, mostramos que o fluxo de calor geotérmico na subsuperfície rasa de Marte pode ter sofrido alteração hidrotérmica, independentemente do clima de Noé. As restrições melhoradas no fluxo de calor da superfície em Marte, como podem resultar do insight e derivações futuras de abundâncias HP adicionais de espectros gama, nos permitirão avaliar melhor o papel do calor geotérmico na habitabilidade de Marte durante o período de Noé. Materiais e métodos. Modelo térmico. Para investigar a evolução termofísica e o derretimento basal de mantos de gelo marcianos hipotéticos, construímos um modelo unidimensional de diferenças finitas capaz de simular sua deposição, densificação e condução de calor geotérmico, Fig. S1. A deposição do manto de gelo é considerada como ocorrendo uniformemente sobre a superfície marciana a uma taxa constante, B, até que o gelo alcance uma espessura crítica, H, aqui usado como um proxy para a extensão da glaciação de Marte. Durante este período de acúmulo de estado estacionário, o perfil de densidade da camada de gelo é dado pela equação 2 de 46. ddz igual a F02 e 1bsp menos QRT, e menos 1,gzdz,n. 1. Onde é a densidade do manto de gelo na profundidade Z, F0 é um coeficiente constante, V47, e é a densidade do gelo, espaço vazio 0, B é a taxa de acumulação, Q é a energia de ativação, R é a constante do gás, T é a temperatura da camada de gelo na profundidade Z, G é a aceleração devido à gravidade e E é a constante de deformação do gelo, lei da potência do estresse aplicado, assumindo uma densidade de superfície, 0 igual a 350 kg m3, e que 1 pode ser integrado numericamente para produzir perfis de densidade dentro da camada de gelo em crescimento. Uma vez que o manto de gelo atinge sua espessura crítica, H, a acumulação C e a evolução temporal do perfil de densidade é governada pela equação de 46. ddt igual a F0 sp menos QRT,
e menos 1,gzdz,n. 2. Onde T é o tempo. A equação 2 é resolvida usando uma discretização explícita de diferenças finitas no tempo. Em qualquer caso, acreção em estado estacionário ou densificação de espessura pós-crítica, a evolução térmica e de fase da camada de gelo será governada pela condução do calor geotérmico através do gelo, calor latente associado à mudança de fase, derretimento basal, e densificação X. 1 e 2. Implementamos uma conservação média de volume de energia juntamente com um método de entalpia para simular a evolução da camada de gelo 48, 49. C macron TT igual ZK macron TZ menos IWT. 3. H igual Cisset mais LW. 4. W igual 0 H menor HS igual Cisset mais H menos H barra L menos IF menos HH mais L 1 HHS mais L. 5. Onde C é a capacidade de calor específica, K é a condutividade térmica, L é o calor latente de fusão para a transformação da fase água em gelo, W é a fração líquida, H é a entalpia, HS é a entalpia de uma célula de discretização consistindo apenas de gelo sólido menos qualquer espaço vazio, V igual 1, I, da EC. 1 ou 2, que não foi eliminado pela compactação, e T é a temperatura de fusão-congelamento. Os subscritos IC, W e V referências características dos componentes do gelo, derretimento e espaço vazio do sistema trifásico, respectivamente, e as variáveis que carregam uma barra superior são quantidades médias volumétricas, ou seja, Y macron igual I mais V mais 1 menos W menos V IC. A equação 3 garante a conservação de calorias X. 4 e 5, combinados, constituem o método da entalpia. A vantagem do método da entalpia é a sua capacidade de simular com precisão a formação ativa e a evolução de uma fase de fusão basal, em contraste com as previsões de temperaturas basais que cedem o ponto de fusão, mas não incluem uma fase de fusão 46, 50, permitindo estimativas volumétricas da produção de fusão subglacial. Simulamos mantos de gelo como estando em contato com uma atmosfera de temperatura constante, TS, condição de contorno de Dirichlet, e que estão sujeitos ao fluxo de calor basal constante, condição de contorno de Neumann, na Fig. S1. Dado um perfil de densidade, saída da EC. 1 ou 2, a EC. 3 é resolvido usando uma discretização de diferenças finitas implícita no tempo e uma discretização espacial centrada. As equações 3 e 5 são iteradas até que o perfil de temperatura e o perfil da fração de fusão se estabilizem, após o que esses perfis são passados de volta para o cálculo de densificação da EC. 1 ou 2, e o processo se repete para a próxima etapa. Dado que o ponto triplo de H2O é em torno de 650 Pa, assumindo uma superfície de baixa densidade firme de 350 kg/m-3. Menos de 1 metro de firme é necessário para exceder a pressão do ponto triplo. Assim, a pressão basal de todas as camadas de gelo apreciavelmente espessas será maior do que do ponto triplo. Em seu estado atual, nosso modelo unidimensional simula o acúmulo, a densificação e a evolução térmica das camadas de gelo marcianas, incluindo a capacidade de prever a presença e a quantidade de derretimento basal. Duas simplificações são introduzidas em relação a qualquer fundido basal que é produzido. Em primeiro lugar, como este é um modelo unidimensional, não há transporte lateral de derretimento para dentro ou para fora do domínio, o que significa que qualquer derretimento basal produzido se acumula como uma camada de água abaixo do manto de gelo restante Fig. 2. Na realidade, gradientes hidráulicos provavelmente levariam ao fluxo de água de degelo através de sistemas hidrológicos basais 51, semelhantes aos seus equivalentes terrestres 52. Aqui, nos concentramos na produção regional de massa fundida basal para avaliar sua relação com a distribuição do mineral hídrico. Em segundo lugar, embora não haja termo de convecção em nossa equação de conservação de energia EQ. 3. É provável que seja a forma dominante de transporte de calor em qualquer fusão basal. Dada a baixa viscosidade e difusividade térmica da água, uma camada fundida basal aquecida por baixo acabará por se tornar gravitacionalmente instável e sofrer convecção, misturando a camada líquida. Dado que a escala de tempo convectiva para o derretimento basal é sempre muito menor do que a discretização temporal implementada no modelo de diferença finita, 100 anos,
Assumimos que qualquer calor geotérmico conduzido para o derretimento basal é uniformemente distribuído por toda a fase líquida. T primary input parameter being investigated in this application of T forward model is T critical thickness, TOT, of T Martin sheet. This quantity determines the relationship between the regional production of basal melt and the extent of glaciation, providing a method to assist spatial distribution of hydrous minerals and melt water production under disparate sheet conditions. The model's sensitivity to variations in a number of parameters was explored: accumulation rate, surface temperature, and void space composition, but all negligibly affected results when compared to its sheet critical thickness. A description of all variables, their units, and values used during simulations can be found in Table S1. No Ocean Geothermal at Flux. Além da espessura do gelo, se o derretimento basal ocorreu durante o período de Noé depende muito do fluxo de calor da superfície. Não temos. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixe seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.